continuar o culto dessa noite, nós vamos ouvir uma mensagem musical com o irmão Ricardo. Som. Quando eu era pequenino, tinha medo de trovão, mas meu pai me acalmava, me cantando uma canção. Mas o tempo leva tudo e a canção levou embora. Mesmo hoje eu sinto medo, pois eu sou o pai agora. Outro dia eu chorei ao ouvir meu pai cantar. Cantou minha canção pro meu filho descansar. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar. Dele eu tenho aprendido como é bom poder te amar. Ó Jesus, tu és o amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração. Minhas mãos tão pequeninas, foi papai quem ajuntou, me ensinando com carinho uma prece ao Senhor. Ao papai eu agradeço por me dar para Jesus. Quando passo por problemas, junto as mãos e sinto a luz. Outro dia eu orei, pela fé papai sarou. Eu apenas devolvi o que ele me ensinou. Ó Jesus, meu Pai querido, sem salvar meu doce lar, nele eu tenho aprendido como é bom poder te amar. Ó Jesus, tu és o amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar.
Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Prazer em vê-los no final do Dia dos Pais. E esse hino que o Ricardo cantou agora é muito significativo, como apresentando Jesus, o Pai querido, Pai amorável, aquele que sempre está próximo, nunca vai viajar, nunca se distancia, sempre está à nossa disposição. Quantos papais eu tenho aqui nesta noite? Vários papais. Eu estou vendo uma família. Eu fiz o casamento de vocês. Há quantos anos atrás? 7 anos atrás. E já tem uma filhinha. Prazer em vê-los. Vila Antonieta nos visitando. Que Deus abençoe. Todos de Vila Antonieta? Todos de Vila Antonieta. Quando eu era pastor lá, eu convidava todo mundo para ir para Vila Antonieta. Agora que eu estou aqui, eu convido todo mundo para vir para cá. Vocês são muito bem-vindos, 3 lindos casais. Que Deus abençoe. Todos papais? Todos papais? Só você que é papai? Vocês dois ainda não são? Mas pretendem ser. Aleluia! Que Deus, as mulheres sorriram. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Mais alguém nos visitando? Temos mais alguém nos visitando? Algum visitante mais? Lá no fundo, eu cumprimentei quando eu entrei. Está do lado da irmã Dirce ali. Qual é o nome da senhora mesmo? Áurea. A irmã Áurea está nos visitando. Que Deus abençoe. Prazer em ver os amigos que nos visitam no final do Dia dos Pais. Dia dos Pais, qual é o almoço do Dia dos Pais? É o que sobrou do sábado ou o que vai fazer na segunda? Sempre no Dia das Mães tem um banquete, né? No Dia dos Pais, tá... Eu não estou vendo nenhum pai aqui sorrindo muito do almoço, mas eu acho que foi bom. Não vou comprometer nenhuma mulher. Que Deus abençoe os papais, porque nós fazemos uma festa muito grande no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, nos aniversários. E hoje, no final do Dia dos Pais, eu quero agradecer a bênção de Deus pelo meu pai. Deus deu aos meus irmãos e a mim, que sou o caçula, um privilégio enorme. Eu já contei aqui na igreja, mas se eu disser para os irmãos que eu nunca vi os meus pais discutirem, é muito raro, porque todos nós casados sabemos que há diferenças entre o casal, mas eu nunca vi meus pais discutirem. Eu nunca ouvi o meu pai levantar a voz, nem falar um palavrão. Eu nunca ouvi um palavrão na minha casa, nunca. Eu agradeço a Deus a bênção de Ele ter dado para nos criar um retirante nordestino que veio da Bahia. Eles eram tão pobres, que o meu pai vendia na rodoviária, quando eu era garoto, aquele quebra-queixo. Como que chama aquilo? É uma espécie de uma cocada que vai numa bandeja, que segurava assim com uma corrente ou com uma correia, e uma bandeja aqui na frente, e partia com uma espátula. Quebra-queixo mesmo. Ele vendia aquilo. E o meu pai contou que quando ele chegou a primeira vez em São Paulo, aos 15 anos, ele ficou parado na Estação da Luz muito tempo, vendo os carros passando, os ônibus. Ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha colocado um sapato nos pés. Retirante, nordestino, veio da Bahia. Sabe o que ele fez? Começou a aprender o ofício de alfaiate. E aprendeu tão bem, que quando ele casou com a minha mãe, e nós nascemos, pasmem os irmãos, pelo trabalho de alfaiataria do meu pai, tornou-se um grande alfaiate. E a irmã Dirce está balançando a cabeça assim, que ela conheceu o Naor, o meu pai e a minha mãe. Irmãos, quando eu abro os olhos, menino, e me lembro da minha primeira infância, sabe aonde eu fui criado?
Sabe qual era o endereço da alfaiataria do meu pai e da nossa casa? Na Avenida Indianópolis. Um lugar nobre. Ali eu fui criado. Ali tinha a alfaiataria do meu pai. E o meu pai, pelo ofício de alfaiate, ele criou nós 3 filhos, nos deu estudos de uma forma digna. E quando a minha mãe faleceu, eu era pastor no IASP, eu fui fazer o enterro da minha mãe em Caldas Novas, e aquela tristeza do meu pai, sem a sua Ruth, casados há mais de 50 anos, eu fiz as bodas de ouro dos meus pais, e eu trouxe o meu pai para morar comigo. E ele só falava que tinha saudades da minha mãe, que tinha saudades. E foi ficando fraquinho, e o meu irmão mais velho, que é médico naturista na Guatemala, ele veio, e nós 3 irmãos nos reunimos. E o meu irmão falou assim: olha, se o papai for operado desse câncer que voltou, ele não vai sair da mesa. O que vocês acham? Eu levo ele para Guatemala, eu cuido dele, dou medicações naturais, ele não vai sofrer. E quando eu levei o meu pai no aeroporto, aqui em Guarulhos, eu sabia que eu não veria mais o meu pai. E 1 ano e pouco depois, em um sábado, na hora do almoço, o meu sobrinho estava deitado ali, ao lado da cama dele, e falou assim para o meu irmão: papai, papai, o vovô parou de respirar. E o meu pai morreu em um sábado, à tarde, dormindo, descansou. E algum tempo depois, alguns meses depois, o meu irmão esperou eu chegar na Guatemala, e eu fui à Guatemala, e nós levamos na lápide do meu pai aquela placa bonita de homenagem dos filhos e colocamos ali. No Dia dos Pais, como hoje, eu tenho saudades do meu pai, mas eu não tenho tristeza. Os irmãos acreditam nisto? Eu tenho saudades do meu pai, mas não tenho tristeza. As saudades é pela lembrança de um homem que trabalhou na igreja, na causa de Deus, até morrer. A vida toda o meu pai era diretor da escola sabatina, ancião de igreja, cantava no coral. Quando ele faleceu, eu senti a ausência dele, mas não tristeza, porque o meu pai e a minha mãe, como troféus preciosos guardados para a volta de Jesus. E hoje eu tento imitar o meu pai. E os meus filhos tentam me imitar. E pais queridos que estão aqui, falo primeiramente para mim, porque eu recebi um recado dos meus filhos hoje. Os 2 estão fora do país. E eles me mandaram recados, dizendo que me amavam. E no termo que eu não mereço, que eu era o melhor pai do mundo. Todo filho fala isso. Mas eu quero falar para nós pais que estamos aqui agora, lembrando de nossos pais, e eu vejo vários aqui que já perderam o papai, que trazem a lembrança, mas nós estamos vivos. E nós temos responsabilidades que eu quero dizer hoje a nós pais, primeiramente a mim. O assunto desta noite é para mim, para você, papai, que está aqui, e para você, que está aí em qualquer lugar desse São Paulo, Brasil, de outro país, aonde você estiver. Mande um recado que no final do culto eu quero orar com você. Quando Moisés escreveu o livro de Jó, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Foi escrito por Moisés lá no deserto de Midian, quando fugitivo do Egito, ele passou 40 anos desaprendendo os primeiros 40 anos dele no Egito. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Ele morreu com 120 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, onde toda a cultura dos egípcios foi passado para ele. Ele foi forjado, moldado para ser o futuro faraó. Ele era filho da filha de Faraó.
Então ele aprendeu a cultura, as artes, o saber do Egito. Os próximos 40 anos dele, ele passou no deserto de Midian, desaprendendo o que ele aprendeu no Egito para tornar-se o homem mais manso da terra. E os últimos 40 anos dele, no deserto, zigue-zagueando e vagando pelo deserto, levando aqueles quase 2 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, de 2 milhões de pessoas para a terra prometida. E Moisés, então, escreveu o livro de Jó. E quando ele falou da história de Jó, que ele sacrificava, e os irmãos e os pais vão entender no final do culto por que eu vou falar de sacrifício. Quando Moisés escreveu sobre a vida de Jó e os sacrifícios que ele oferecia a Deus, é porque Moisés estava sendo moldado por Deus para estabelecer a igreja do deserto, que era o santuário, onde sacrifícios diários seriam apresentados a Deus, prefigurando o sacrifício maior do Cordeiro único para a salvação, Jesus, que foi escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores para ser oferecido. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos encontrar alguma coisa sobre um pai sacrificando pelos filhos. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, e antes da leitura vamos orar para que a bênção de Deus nos dê a compreensão do que é esse sacrifício e onde nós, pais e toda a família, estamos aqui envolvidos. Vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção desse culto. O hino que o Ricardo cantou agora tão lindo, apresentando Jesus como o nosso Pai querido, como nosso Salvador, a quem em seu nome oramos agora, suplicando que o poder de Deus atinja o coração de nós pais que aqui estamos, moldando a nossa vida, modificando o nosso caráter à semelhança do Pai. As esposas, filhos, os que aqui estão e ainda não são pais, mas são tios, tiveram ou têm os seus pais, possamos entender o assunto desta noite e, pelo teu poder, ser a prática da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olhem que história linda, quando no capítulo 1, a partir do versículo 4 do livro de Jó, diz assim: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quantos filhos Jó tinha? Quantos filhos Jó tinha? 7 homens e 3 mulheres. E os irmãos convidavam os irmãos e convidavam as irmãs. Cada um no seu turno, isto é, revezavam. Um convidava uma ocasião, outro convidava outra ocasião, e eles comiam, bebiam, se alegravam, e Jó concluía que eles blasfemavam, falavam contra Deus, cometiam pecados, e passados estes dias dos banquetes e das festas, Jó oferecia um sacrifício por cada filho diante de Deus e intercedia como pai para que Deus perdoasse os pecados que os filhos haviam cometido. Isto antes de o povo hebreu
sair do cativeiro egípcio, que durou 430 anos, Moisés, no deserto de Midian, conta a história de Jó. Sacrifício é algo que você deixa de fazer e sacrifica um desejo seu para desenvolver um bom hábito. Eu vou sacrificar aquela viagem, eu vou sacrificar esta roupa, eu vou sacrificar este dinheiro, eu não vou usar isto ou aquilo para ter uma melhor saúde, para ter uma melhor convivência. Mas o sacrifício na Bíblia apresenta quando um cordeiro, sem manchas, perfeito, simbolizando Jesus, o verdadeiro cordeiro que viria posteriormente, era oferecido em sacrifício, em prol dos pecados que o povo ou individualmente haviam cometido. Tanto é que no dia que Jesus estava morrendo na cruz, o sumo sacerdote ou o sacerdote, não sabendo que aquele era o Messias, foi sacrificar. E na hora que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, o véu do templo que separava o santo do santíssimo, aonde estava a arca do concerto, ele foi rasgado por mãos invisíveis de alto a baixo, para não dizer que alguém veio aqui embaixo e rasgou e desnudou o Santíssimo. De alto a baixo, mãos invisíveis rasgaram aquele véu. E o cordeiro que ia ser sacrificado fugiu, não foi imolado, porque o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo sacrificado na cruz. Os sacrifícios oferecidos sempre eram em prol da pessoa que havia pecado, ou da sua família, dos seus filhos, ou pela nação, como era o caso dos sacerdotes que ofereciam lá no santuário do deserto, a cada dia, e uma vez por ano, que era o dia da expiação, era aquele sacrifício para a remissão dos pecados de toda a nação. Jó oferecia sacrifícios. Um dia, os discípulos de Jesus foram chamados por ele para ir a uma cidade, dizendo: o nosso mestre vai passar por aqui, vocês podem hospedá-los? Eram samaritanos. Eles não aceitaram. E quando Jesus chegou, eles estavam em um determinado lugar, e os discípulos olharam lá adiante, lembraram de alguma coisa e disseram assim: Senhor, mande descer fogo do céu para consumir estes que não quiseram te receber. Por que os discípulos falaram isto? À distância, eles viam o Monte Nebo, onde houve, no passado, muito tempo antes deles, algo importantíssimo, quando Elias encontrou-se com os 450 profetas de Baal, e naquele monte desceu fogo dos céus, e a oferta que estava naquele altar foi consumida com fogo. Então os discípulos, vendo aquela cidade impenitente que não recebeu Jesus, pediu: assim como o fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício lá no Monte Nebo que nós estamos vendo, consuma essa cidade que não quis te receber. O que aconteceu? Aquela ocasião, que no livro de 1 Reis, no capítulo 18, retrata essa história. Abra sua Bíblia e vamos ver o que está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e vamos ler dessa história tão conhecida apenas o versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, lemos: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo foi a ele. E ele reparou o altar que estava derribado, estava quebrado. Naquele lugar, tempos anteriores, aquele altar foi usado
como sacrifício para adoração a Deus. O líder espiritual, religioso e o líder da nação, chamado Acabe, ele é considerado aí no capítulo anterior como o pior de todos os reis que estiveram no reino de Israel. Naquela ocasião, as 12 tribos estavam divididas em duas partes. 10 tribos formavam o reino de Israel, capital em Samaria, reino do norte. E 2 tribos no reino do sul, capital em Jerusalém. E o rei que estava em Samaria era Acabe. E Acabe foi considerado o pior, até aquela ocasião, de todos os reis que passaram em Israel. E se, o termo usado na Bíblia, e se não bastasse estas maldades que Acabe havia feito contra Deus, ele casou-se com uma mulher que Deus orientou não casar. Ele casou-se com a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um homem pagão. E a mulher dele, Jezabel, desvirtuou a mente e a conduta religiosa do líder do povo de Deus para o outro lado. Sempre eu digo, em um momento como este, Dia dos Pais, comemorando o dia que passou hoje, domingo, Dia dos Pais, eu sempre digo que uma mulher é para um homem um escorregador ou um trampolim. É uma frase que eu elaborei há algumas décadas. Trampolim, sempre você está pulando para cima. Sempre para cima. E escorregador, você sempre está indo para baixo. Não tem como você ir no escorregador para cima. A mulher, ela tem a virtude e a bênção de Deus de enobrecer o seu marido, os seus filhos e o seu lar. E a mulher também pode ter o desatino em desvirtuar o seu marido, os seus filhos e o seu lar. Mulheres consagradas, dedicadas, mulheres que têm paciência, que por vezes esperam 30 anos, como foi publicamente dito aqui pelo irmão Enoque. O irmão Enoque, no dia do seu batismo, no ano passado, ele disse: a minha mulher orou por mim e me esperou durante 30 anos. Todo mundo desistiu, menos ela. Eu estou falando publicamente porque ele falou aqui na igreja. Mulheres que têm a virtude daquelas que serão conhecidas somente na eternidade como mulheres piedosas, que Salomão descreve a sua mãe no último capítulo de Provérbios, como sendo aquelas mulheres que somente na eternidade nós vamos saber o trabalho que elas fizeram. E eu tive a bênção, Deus seja louvado, de ter uma mãe piedosa, que enobreceu meu pai. E quando nós encontramos uma mulher que tira o seu marido do chamado que ele teve para ser um rei, e o rei naquela ocasião não era somente o rei da nação, ele era líder espiritual. E Jezabel botou na cabeça dele que o Deus verdadeiro, o Deus do céu, não era, e sim Baal. E ele construiu lugares e levou para a adoração do verdadeiro Deus, Baal, um ídolo. E Deus não se agradou daquilo. E por causa da maldade dele, Elias chegou a ele e disse: vai ficar sem chover, e não vai haver nem orvalho na terra. E lá em Lucas capítulo 4, Jesus diz que ficou sem chover naquele período de Elias durante 3 anos e meio. E depois desse período de 3 anos e meio, nós encontramos esse texto aqui de 1 Reis capítulo 18. Elias chega em um lugar onde o altar está quebrado, derribado. Por quê? Porque o líder que deveria levar a nação à adoração não o fez. Então o altar deixou de ser usado. Estava derribado. E quando Elias reconstruiu o altar, colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos do povo de Israel. E ali colocou
o sacrifício e orou a Deus e disse: Senhor, manifesta o teu poder. Mostre a todos esses que estão aqui que eu sou um enviado da tua parte. Mas mostre o teu poder com fogo. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu aquele sacrifício que havia sido colocado, lambeu aquela água que estava nas laterais que havia sido colocado, que Elias mandou molhar tudo aquilo. E ali foi então, mais uma vez, manifesto o poder de Deus. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. É chegado o momento, e possivelmente passou o momento, de nós pais que estamos aqui agora, restaurarmos o altar que está quebrado lá em casa. Isso compete ao pai, não à mãe. A mãe é a primeira professora. A mãe é a primeira que orienta. A mãe é aquela que fica mais tempo com os filhos. Mas o sacerdote sou eu, é você. Somos nós pais. E a nós, homens, pais que estamos aqui hoje, e outros que são homens e futuramente serão pais, ou mesmo que optaram em não ser pais, mas os sobrinhos ou alguém da família, a nós compete restaurar o altar. Está quebrado? Está faltando ele ser reerguido? Ou está faltando ele ser começado? Está faltando eu, como pai, reunir a família e dizer: vamos fazer como o apóstolo Paulo fez. A partir de hoje, vamos nos esquecer do que ficou para trás. Das brigas, das intrigas, das agressões, da falta de comprometimento, dos pecados. Vamos esquecer o que ficou para trás. E vamos olhar para frente. E de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, olhando para Jesus. Não vamos olhar para o que ficou para trás. Isso compete a nós pais que estamos aqui. Porque quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para você, pai, para você, pai, para você, pai, para eu, pai. E vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? E se eu não restaurei o altar e aproveitei o dia dos pais para fazê-lo, eu serei culpado da perdição dos meus filhos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a bênção de estarmos aqui nesta noite. E o que vos falo é primeiramente para mim. Restaurar o altar do meu lar, da minha casa, da minha família, da estrutura que Deus me deu. E poder dizer para os meus irmãos: restauremos juntos, cada um no seu lar, cada um na sua casa. E você sabe, eu sei, quais são as pedras que faltam. Se eram 12 pedras para formar o altar, nós poderíamos denominar cada uma daquelas pedras. E eu poderia dizer: a pedra do perdão, a pedra do respeito, a pedra da complacência, ter compaixão quando há erros, a pedra do verdadeiro, puro amor, a pedra da convivência, você conseguir conviver com as diferenças. A sua mulher é diferente do que você é diferente. E conviver com diferenças é uma virtude maravilhosa que devemos desenvolver. E você vai colocar na sua lista de pedras para o altar o que é conveniente. Mas a restauração desse altar tem um nome inicial: culto a Deus. Todo sacrifício era feito porque era um culto, uma adoração a Deus. E é impressionante que a Bíblia diz que esse é o sacrifício. Se nós formos agora para Romanos capítulo 12, no versículo 1, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, e nós lemos a consagração a Deus, apresentada pelo apóstolo Paulo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos. Rogar é mais do que pedir. Para quem? Para a família da igreja. Eu não chamo ninguém em casa de irmão. Aqui eu chamo. Esse texto é para a igreja, porque envolve todos. Rogo aos pais que estão aqui, pela compaixão de Deus, pelo sacrifício que foi feito, que apresentemos todos nós o corpo, o que nós vamos colocar no altar de sacrifício diante de Deus é o nosso corpo. Isso é simbólico. Para eu colocar o meu corpo em sacrifício, eu tenho que sacrificar os meus desejos. Eu tenho que deixar Deus ser Senhor da minha vida. E aqui vem uma questão teológica muito interessante. Porque eu aceito Jesus como Salvador. Não há dúvida. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de aceitá-lo como Senhor da minha vida. Ele é Salvador, Ele morreu na cruz, Ele me salvou. Que bênção, Deus seja louvado. Agora quando Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração, para ser Senhor da minha vida, eu digo, Senhor, dá um tempinho aí, eu vou te ajudar. Eu dou 80%, mas 20% eu quero quebrar o galho aqui, eu vou fazer a minha vontade. Ou nós damos 100% ou não damos nada. Porque dar uma parte e não aproveitar o que o mundão oferece e nem receber a bênção de Deus é perda de tempo. É duro, mas por vezes nós não aproveitamos as benesses que o mundo nos dá e nem recebemos a bênção de Deus. Ficamos, como diz Apocalipse capítulo 3, mornos. Nem quente, consagrado, nem frio, apostatado, morno. Olha o que Deus diz para nós pais nesta noite. Restaure o altar. É um trabalho seu, meu. Restaure o altar. E coloque ali o sacrifício. Olha a sequência. E o que é o sacrifício? É o meu corpo. É a minha vontade. É o meu desejo. É aquilo que eu quero sacrificar, isto é, deixar. E nesse sacrifício, eu coloco para Deus receber a esposa, os filhos, os netos, a família. Eu coloco ali no altar. Mas a última parte do texto diz que esse sacrifício, que é o corpo, ele é oferecido de que forma? O que diz a última parte do texto? Culto racional, não emocional. A emoção pode levar você ou eu a tomar decisões levadas pelo momento que a emoção se apresenta. E esse profeta Elias, quando Deus manifestou a sua glória para ele, foram 3 formas. Apareceu primeiramente e surgiu, quando a glória de Deus estava para se manifestar, um vento forte, um furacão, um vento medonho. Deus não estava ali. Um terremoto fortíssimo, Deus não estava ali. Um fogo avassalador, Deus não estava ali. Depois uma brisa suave, calma, tranquila, Deus estava ali. Deus não se manifesta na bagunça, na gritaria, na emotividade de algo que você faz sem usar a sua inteligência, o seu raciocínio. Por isto que esta sequência apresentada nesta noite, restaurar o altar, oferecer a vida no altar, que é esse sacrifício, o culto, cultuar ou adorar racionalmente com a inteligência, é isso que Deus quer. E é o convite para nós pais.
restaurar o culto em casa, restaurar a adoração a Deus. E a família que faz o culto pela manhã e faz o culto ao entardecer pode ter problemas, pode passar por dificuldades, mas essa família não vai rachar, não vai quebrar. Eu sei que há horários muito divergentes na família. Quando as crianças são menores é mais fácil, porque estão em casa. Começam a ir para a escola, o trabalho dos pais. Use o momento que der. Se as crianças estão saindo para a escola, ou vocês saindo para o trabalho, una as crianças. Abra a palavra de Deus. Leia um texto. Se tiver mais tempo, leia a lição da escola sabatina, a meditação, ore. Mas pelo menos una a família e faça ali o culto. À noite, quando tem mais tempo, reúna a família. Mas nós temos um hábito. Nós não conseguimos mais viver sem isto aqui. Nós não conseguimos. É impressionante. Como nós podemos viver sem celular, não dá para entender. Há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós nem sabíamos o que era isto. Hoje nós não sabemos. Então, chega em casa, o pai e a mãe já... E as crianças, pequenininhas, já estão lá, bem pequenininhas, cada um no seu canto, e Satanás usa esta falta de diálogo, quando chegarem os ajustes da família, que é uma discussão, a casa cai. Aí vem Jesus e diz, uma casa dividida em si mesmo não subsistirá. A casa dividida contra si mesmo, um contra o outro, não vai subsistir. Pais queridos que estão aqui, o que vocês acham? É uma pergunta que vos faço. Todos os pais estão me olhando aqui agora. O que vocês acham de pedirmos a Deus que nos dê a bênção neste Dia dos Pais de 2015 para mudarmos alguma coisa lá em casa? O altar de Elias estava derribado. Há altares que precisam ser formados desde a base, não tem nada, vão ser formados. Há outros que algumas pedras caíram, vão ser colocadas. O que vocês acham, pergunto, de nesta noite nós pedirmos a Deus que nos dê a bênção, a coragem, precisa de muita coragem, para restaurarmos o altar lá de casa, que é o culto racional, e oferecermos o sacrifício que a Bíblia diz que é o nosso corpo, é a nossa vida. Eu faço essa proposta porque, pela trajetória que Deus proporcionou à minha vida, é o último Dia dos Pais que eu passo com essa igreja. Não que eu vou morrer, eu não quero morrer. Se Deus quiser, eu pretendo estar vivo muitos outros dias. Mas no ano que vem eu não vou estar aqui como pastor. E eu gostaria muito, neste último Dia dos Pais, que Deus me dá a bênção de estar com a minha querida igreja, restaurar o meu altar, do meu lar, e ter a bênção de ter os meus amigos, queridos pais que estão aqui, restaurando comigo. Eu comecei essa frase com uma pergunta, e vocês vão responder. O que vocês acham? Vocês querem restaurar o altar da sua casa, junto com o altar da minha? Os pais que estão aqui? Aceitam? Aceitam? Eu estou vendo todas as cabeças assim. Mas antes de terminar, eu quero falar para as mães que são pais. Quantas mães, pais eu tenho aqui nesta noite? Levante a mão. Várias. Olha, um garoto parado na beira da praia pergunta para o pai que está do lado: papai, o que é ser homem? Ele falou: ser homem é cuidar da casa, cuidar bem do dinheiro para não faltar, ser responsável com todas as coisas, isso é ser homem. E o garoto olhou para o pai e disse: então, quando eu crescer, eu quero ser como a minha mãe. Ele perguntou o que era ser homem.
E o garoto disse: quando eu crescer, eu quero ser como a minha mãe. Porque o que o pai respondeu era o que a mãe fazia, não o que ele fazia. Por isso que eu perguntei quantas mães, pais eu tenho aqui. Eu vi pelo menos 5, 6 mãos. Então eu pergunto para as mães que são pais: vocês aceitam, juntamente com nós, pais, restaurarem este altar, oferecendo a vida como sacrifício através do culto racional? Aceitam também essas mães? Aceitam. Deus seja louvado. Então agora nós vamos ouvir o papai Ricardo, que vai cantar. Mas antes do papai Ricardo cantar, eu quero pedir que todos os papais que estão aqui venham aqui à frente comigo. Todos os papais, venham aqui. Venham aqui à frente comigo. Pode subir aqui no púlpito e ficar atrás do púlpito. Venham aqui à frente comigo. Porque eu fiz uma pergunta, vocês responderam que sim. As mamães que são pais, venham aqui também. As mamães que são pais, venham aqui também. Podem vir aqui. As mamães que são pais, podem vir aqui também. Podem vir. Que Deus abençoe essas mulheres de valor. Que Deus abençoe. E eu quero fazer uma sugestão. No próximo dia das mães, chame os pais também que são mães, viu? Tá bom? Porque há pais que são mães, assim como há mães que são pais. Amigos internautas queridos, dêem uma olhadinha nesta imagem que temos aqui à frente. Que bênção de Deus! Os pais que aqui estão, eu fiz uma pergunta e eles aceitaram. Eles concordaram em vir aqui à frente para 3 coisas: construir ou restaurar o altar, oferecer a vida deles e da família como sacrifício através do culto racional. São 3 assuntos importantíssimos. E que bênção nós pais estarmos aqui. Deus seja louvado. Nós estamos agora reconsagrando, e as mamães pais, nós estamos reconsagrando as nossas vidas. Nós estamos dizendo: eu vou reconstruir o altar. E isto é maravilhoso. Eu que já não tenho mais meus filhos em casa, e os netos que estão vindo, eu quero, com a minha esposa, restaurar este altar. E quando os filhos vierem e os netos, eles fazerem parte deste altar. E sabe o que vai acontecer antes de Ricardo cantar? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando nós restauramos o altar e oferecemos o sacrifício santo e Deus aceita? Fogo desce do céu. Fogo que representa a glória e o poder de Deus. E nós estamos vivendo o período que devemos pedir o fogo do Espírito Santo através da chuva serôdia. É isto. Estamos aqui para reconsagrar as nossas vidas. Se possivelmente há mais algum pai por aí que não veio, enquanto o Ricardo estiver cantando antes da oração, eu espero você aqui à frente e vamos nesse momento então reconsagrar as nossas vidas. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem, e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor
estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, os filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, os filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus chama, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão. Jesus chama, e
Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. Deus seja louvado. Jesus chama os pais, mães, filhos e amigos que estão aqui. E nós dissemos no começo que, participando desse culto de consagração dos pais, estariam amigos da TV Vila Matilde. E esses amigos que entraram em contato, o Espaço Novo Tempo de Queimadas, Paraíba, sempre está conosco. E eles dizem: boa noite, Pastor Jonas. Hoje queremos felicitar todos os pais pelo seu dia, desejando que Deus os abençoe poderosamente e lhes dê de presente o céu. Grande abraço. Olha aí, ó, Queimadas lá na Paraíba, mandando as bênçãos de Deus aqui para todos os pais. Há um outro, a Carla. Oi, povo da mídia, boa noite e feliz Dia dos Pais a vocês e todos que assistem. Pastor Jonas, que seu dia tenha sido muito especial e que termine em paz. Feliz Dia dos Pais. Está terminando, aliás, terminou em paz. Querem algo melhor do que estarmos aqui na igreja, agradecidos a Deus? A Cláudia, ela já esteve aqui algumas vezes. Pastor Jonas, não resisto a uma passada na TV Vila Matilde. Estamos aqui na Central Paulistana no lançamento do Marquinhos Maraial pela Novo Tempo, mas não posso deixar de dizer que meu pai era o melhor do mundo. Amém. Mas, pastor, tenho que dizer, e não escondo de ninguém, que para mim é o Senhor. Não, é o pai dela. Não sou eu não, Cláudia, que Deus abençoe. Amigo para todas as horas, que Deus te abençoe. Não vou poder ver o final porque estamos trabalhando. Um super abraço. A Lucila Cavalli Alves, boa noite. Estou assistindo o culto em casa, pois não estou muito bem de saúde. Agradeço a Deus pela oportunidade aqui de Diadema. Amém, Lucila? Paulo e João Paulo. Será que é o Paulo e o baby João Paulo? Será que é? Porque está aqui Paulo e João Paulo? Paulo, eu acho que é. Então, Paulinho e baby João Paulo e Rafaela. Boa noite, amigos. Bom culto a todos. Um feliz Dia dos Pais. Para você também, pelo seu primeiro Dia dos Pais. Que Deus abençoe. Que alegria ver o baby João Paulo e vocês todos aí. Deus seja louvado. O irmão Walter, doutor João Walter, lá da Central de Salvador. O pai do pastor Jonas nasceu em qual cidade da Bahia? Doutor Walter, não tem no mapa, é Porto Novo. Porto Novo, acho que não tem. É uma vilazinha, me ajude aí a achar. E a Marisa Vieira Ramos de Oliveira, boa noite a todos os irmãos. Ela está em Americana. E nós queremos então mandar o nosso abraço para todos os amigos que estão nestas regiões do Brasil. São Paulo, Vitória, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Americana, Mogi Guaçu, Santo André, São José do Rio Preto e Santa Bárbara do Oeste. Então, amigos desse Brasil e também famílias dos Estados Unidos, México e África, Nigéria. Olhem que bênção de Deus. O culto que nós fizemos aqui, espalhados pelas regiões do Brasil, espalhados pelos Estados Unidos, México, África, e como o Ricardo acabou de cantar, ao Jesus chamar, todos que estão aí na internet e todos que estamos aqui, nós vamos responder, vamos para o lar. Querido e bom Deus, a tua bênção e o teu poder, nesta noite, quando passamos o Dia dos Pais, agradecidos pelos pais que estão aqui, louvado seja o teu santo nome. Agradecidos pelos pais que nos assistem, por aqueles que não puderam vir à igreja e mandar o seu agradecimento, oramos por todos eles. E de uma forma muito especial, a nossa oração pela oportunidade de o Paulinho ter o seu filhinho, o baby João Paulo, em suas mãos, que é um milagre de Deus, e o milagre de ter a sua esposa ao seu lado. Agora, louvado seja o teu santo nome pelo milagre da vida.
E ao irmos agora para casa, nós pais que estamos aqui à frente e as mães que são pais, nos reconsagramos. E esta oração que fazemos agora no altar de sacrifício, ao sacrificarmos a nossa vida neste culto, é para mantermos a promessa que estamos fazendo a Ti agora, aqui neste altar da igreja, que ao chegarmos em casa, nós vamos construir, reconstruir ou restaurar o altar, e com a bênção de Deus teremos o culto racional, diário, com a nossa família. Não importa o tempo qual for, nem que seja uma oração, mas que façamos este culto. Que os pais que estão aqui, nós pais, tenhamos isto como um pacto diante de Deus e cumpramos ele pelo Teu poder. Nos esqueçamos, como Tu te esqueces, dos delitos passados, o que nós pais fizemos de errado, o que pecamos, o que cometemos de falhas. Miqueias 7,19, a Tua palavra diz que Deus lança nas profundezas do mar e se esquece destes nossos pecados. Nova vida, todos nós, em Cristo Jesus, louvado seja o Teu santo nome. E ao oferecermos este sacrifício, responda, Pai, com fogo, o fogo dos céus, o fogo do Espírito Santo, que transforma, restaura a nossa vida. Em Tuas mãos as esposas, filhos e os demais homens que estão aqui em nossa igreja, que não são pais, mas que as virtudes deste poder estejam em suas vidas também. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis nos assentar? Amém. Eu vou passar aqui na frente de vocês. Eu vou passar aqui, vocês viram atrás de mim aqui. Olha que beleza. Abra a imagem aqui. Abra a imagem. Olha só. Todos os pais aqui vindo comigo. E você, querido amigo internauta. Agora pode fechar a imagem aqui em mim. Você, querido amigo internauta, que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus esteja em sua vida. Erga o altar. Sacrifique. Faça o culto. E que a bênção de Deus esteja em sua vida, bem como de todos nós, que Deus nos abençoe. Amém.